Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, cá estamos para o nosso ITK Comenta. ITK Comenta é o nosso quadro semanal, onde nós respondemos algumas perguntas, batemos papo, refletimos sobre algum tema. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal, certo? Vamos ver cadê o nosso povo. Carlota já chegou aqui também. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui, estamos animados. Ai, com torcicolo, mas animados. Vamos lá, temos muitas... Quase cuspi água. Temos... Hã? Quase cuspi água agora. Animados com torcicolo. Coisa de velho, estou com o pescoço duro, para eu virar para esse lado, esse lado que diz que direito, eu tenho que virar toda. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, muitas perguntas. De que maneira a gente acolhe sentimentos difíceis, tipo medo e tristeza? Vou ter uma fala aqui que eu tenho constantemente no Leader Training. Primeira coisa é que nós, pelo menos, não classificamos os sentimentos como fáceis ou difíceis, né? Não é porque medo e tristeza são difíceis e alegria seria o fácil. Cada sentimento tem a sua forma de se manifestar e de ser acolhido, né? E não é o sentimento que torna a situação fácil ou difícil. Então, você acolhe um sentimento da mesma forma de tristeza e medo que você colocou especificamente, da mesma forma que você acolhe um sentimento de alegria. E talvez o que possa te ajudar, né, facilitando um pouco esse caminho, é você entender que você, por exemplo, só sente a alegria porque você também sente a tristeza. Ou o inverso, se para você ficar mais fácil. Você só sente a tristeza porque em algum momento você teve uma referência de alegria. Você não saberia o que é um se você não tivesse já vivenciado o outro. Ou seja, os dois estão aí dentro de você. Agora, existem momentos onde a gente se sente mais triste, existem momentos onde a gente se sente mais alegre, e tá tudo certo. O que eu acho importante para você acolher sentimentos é você ter a consciência de que ambos são seus. Os dois estão aí dentro de você. Tristeza, alegria, medo e coragem, raiva e calma, todos fazem parte do seu ser. E você precisa viver com os dois. Ninguém vai ser 100% do tempo alegre e ninguém vai ser 100% do tempo triste, entende? Então é entender que esses sentimentos eles fazem parte, né? Da mesma forma, tanto a alegria como a tristeza, como a coragem, como o medo, ok? Quando a gente age dessa maneira, a gente deixa de lidar com sentimentos como se eles fossem inimigos. E eles passam a ter um espaço aqui dentro de nós, porque todos os sentimentos eles cumprem uma função, né? Todos os sentimentos eles nos levam para algum lugar. Agora, o grande problema é que nós temos essa dificuldade, especialmente com os sentimentos que são taxados como negativos, né? E muitas vezes é muito difícil para cada um de nós poder olharmos para isso, né? Eu tenho uma história de um cliente que eu acho que ilustra muito esse caso e ajuda muito. Um dia, em uma sessão, ele disse assim: eu preciso contar uma coisa e é muito feio isso que eu vou falar. E muitas vezes os clientes têm essa fala: isto que eu vou contar é muito feio. Isso já mostra o quanto há um julgamento da parte do cliente em relação àquilo que ele está sentindo. É como se aquilo não tivesse espaço. E aí ele disse assim para mim: quando o meu pai morreu, eu fiquei muito feliz que o meu pai morreu. Eu senti muita felicidade, muita alegria. E aí eu pedi que ele me explicasse. Eu disse: por que é que você sentiu essa felicidade? Aí ele falou: eu também senti tristeza,
porque o meu pai morreu. Mas eu fiquei muito feliz porque o meu pai bebia todo dia e batia na minha mãe. Então, quando a gente pode dar espaço para isso e dizer, não é feio isso que eu estou sentindo. Eu estou sentindo essas duas coisas aqui dentro de mim. Por um lado, estou triste porque o meu pai morreu, e por um lado, eu estou feliz porque o meu pai bebia e batia na minha mãe todos os dias. Isso era muito difícil para mim. Quando a gente tem um espaço para acolher dentro do nosso coração tudo isso que a gente está sentindo, aí a gente pode trabalhar essa questão. Aí a gente pode aprofundar nesse movimento, mas o primeiro passo é dizer, ok, tá tudo bem sentir isso, eu tenho o direito, eu posso sentir isso. Aí eu reconheço, isso é meu, pronto. Aí a gente pode dar o passo adiante. Muito bom. A tristeza faz parte, a alegria faz parte, a coragem faz parte, o medo faz parte. Se você puder, como os meninos falaram, dar um espaço para isso em você, você vai rapidamente achar uma forma de estar na vida com todos esses sentimentos, visto que eles fazem parte. E às vezes você pode até trabalhar em você ou observar em você como que você se porta diante de um ou de outro. Eu vou dar um exemplo pessoal. É, a gente trabalha isso no Leader Training o tempo inteiro. Medo, tristeza, alegria e raiva. Medo, tristeza, alegria e raiva. Por que que a gente traz isso, esses quatro sentimentos básicos que a gente chama, a gente traz como um pilar tão forte dentro do Leader Training? Porque nós sabemos que todos os quatro fazem parte. E não tem como você viver só com um o tempo inteiro. E não tem como você rejeitar outro o tempo inteiro. Isso não existe. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos sentir medo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos sentir raiva, vamos sentir coragem, vamos sentir alegria, vamos sentir tristeza. Agora, como que você lida com isso? Se você exclui, não, isso não serve, isso eu não quero, você está excluindo uma parte da sua vida. Você está excluindo um pedaço seu, um fragmento de uma história que ela só é completa se existir todos os fragmentos. Se você tirar um quadro dessa galeria, essa galeria está faltando um quadro, ela está empobrecida, tem menos um quadro. Então, todos os quadros que fazem parte da sua galeria, eu fiz uma meditação sobre isso alguns meses atrás, aliás, eu vou fazer nesse meu próximo ciclo de novo. Se você exclui um quadro da sua galeria tem os quadros de coragem, tem os quadros de medo, tem os quadros de tristeza, tem os quadros de alegria, tem tudo. E quando você está lá no final e você olha para toda a extensão daquela galeria, você fala, poxa, como foi bacana isso aqui que eu fiz, poxa, como eu tive coragem aqui, como eu me superei aqui. Isso tudo faz parte, isso te enriquece, a sua galeria fica mais rica. Mas se você quer tirar esse quadro aqui, porque é o quadro de tristeza, ele não faz parte, você vai se empobrecendo. Eu falei que eu ia dar um exemplo pessoal meu. Por exemplo, quando eu fico triste, quando eu me entristeço, porque eu me entristeço, né? Talvez nem com tanta frequência, mas sim eu me entristeço. Algumas vezes me entristeço muito, muitíssimo. Quando eu fico triste, eu fico muito introspectiva. Eu fico muito comigo mesma, mas não é aquela coisa de ficar e não dar nada, é só ficar naquela elucubração, naquela masturbação mental de tristeza. Não, não, não. Eu fico muito reflexiva sobre as minhas próprias questões. O que que eu posso fazer em relação a isso que está me entristecendo? Qual é o passo que eu posso dar agora em relação a isso que está me entristecendo? E eu tenho muito mais clareza do que quando eu estou super alegre, super animada e distraída com um monte de coisa. Porque isso sou eu. Cada um pode achar a sua forma de funcionar com cada sentimento. Quando eu estou muito entristecida, eu volto para dentro. Quando eu estou dentro, eu tenho a oportunidade de olhar exatamente o que está acontecendo comigo. E aí eu tenho clareza. Poxa, o que está me provocando esse sentimento de tristeza é essa situação, esse comportamento. O que que aqui está na minha mão? O que eu posso fazer? E pronto, você dá um passo. Então, e todos os sentimentos você pode fazer. Se você tiver com muito medo, o medo estiver te paralisando, o que está me paralisando aqui especificamente? E aí você encontra em você um mecanismo, uma atitude, um comportamento, uma força que te faça dar um passo apesar daquele medo. Use todos os quadros da sua galeria para compor
uma galeria completa, uma galeria inteira. Reconheça como você se comporta diante de cada sentimento. Olha, saiu até fogos de artifícios de mim. Vocês conseguem ver os fogos? É Sucesso, sua isso. fala foi tão linda que até fogos de artifício saiu para coroá-la. Eu, com um genro desse, não preciso de mais nada. Não tem nem como entristecer. Muito É isso. bom. É, por favor, existe uma definição ou explicação para a maldade? Definição, talvez, até exista. Eu acho que ela é muito pessoal, que cada um considera maldade, né? Esse conceito, lógico, tem gente, por exemplo, que fica indignada com certas coisas e tem pessoas que, de repente, não ficam, né? Isso é extremamente pessoal. Explicação para maldade, eu não tenho nenhuma. Não, sinceramente, não reconheço. Vou até dar um exemplo assim mais pessoal. Tem pessoas, por exemplo, eu no caso, uma coisa que eu não consigo entender, para mim nada justifica. É, outros tipos de maldade também não, mas para mim, aqui eu pego essa dor muito para mim é com animais, por exemplo. Não consigo entender. E sei que tem gente que não sente a mesma dor, a mesma. é, não se pega da mesma forma como eu me pego. E tá tudo certo, né? Cada um vai ter a sua referência, cada um vai ter aquilo que dói, né? Agora, como se explicar a maldade, eu não saberia te dizer como explicar a maldade, né? Uma vez que se de fato a pessoa já sabe que aquilo é uma maldade, que é uma crueldade, que leva alguém a fazer aquilo, se é nesse sentido que você busca uma explicação, isso eu sinceramente não sei te dizer. Ó, sumiu, Ai, menino. O conceito de maldade está muito conectado ao movimento de dano ou de prejuízo, né? Então, geralmente, o que está atrelado ao movimento de maldade é aquilo que causa algum dano ou algum prejuízo. Agora, basicamente, essa é a definição. Agora, por que ela existe? Existe porque nós temos um julgamento, um conceito, algo estabelecido relativo do que é bom e do que é ruim, do que é bom ou do que é mal. Há um julgamento, o que é bom e o que é ruim, isso depende para cada pessoa. O que é um movimento que de alguma forma está completamente conectado ao nosso julgamento. Então, tudo aquilo que de alguma forma causa um dano, causa um prejuízo e machuca e fere e dói, está conectado no nosso movimento a algo que nós julgamos como maldade. O que não é, né, o que não é, por exemplo, igual para todas as pessoas. Algumas pessoas julgam uma situação, acho que isso foi maldade que o outro fez. O outro pode dizer, não, isso eu não achei que foi. Você perguntava para a pessoa, nossa, você fez isso com maldade? A pessoa muitas vezes pode dizer, não era essa a minha intenção. Então a gente sempre precisa compreender que, é claro, existem casos extremos onde a maioria das pessoas, se não todas elas, consideram aquilo, tem o mesmo julgamento a respeito de algo para dizer isso aqui é maldoso. Mas isso não é unânime em todas as situações. Especialmente quando a gente pergunta para uma pessoa em algo que pode ser interpretativo nosso, por que você pensa maldade? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu nem percebi, eu nem era essa a minha intenção. Então, o conceito de maldade está conectado a dano e a prejuízo e ele é relativo. É importante a gente perceber isso, né? E existe dentro de nós porque o julgamento existe dentro de nós. A gente precisa nomear as coisas. Bom, ruim, bonito, feio, legal, chato, forte, fraco. A gente faz isso o tempo todo. atrás da maldade, sempre existe uma dor muito grande em quem está praticando, vamos colocar assim, entre aspas, praticando aquela maldade. Mas veja bem, como os meninos falaram. Então, eu estou ferida. Por que que uma onça ataca um ser humano e só mata? Se não está com fome, não vai alimentar nem nada. É porque ela é maldosa? Não. Ela se sentiu ameaçada. Ela tem uma dor
Então, a reação dela, para se defender, ela ataca e, dependendo do ataque, ela mata o ser humano. Não que ela seja maldosa, é uma defesa. Então, algumas maldades, entre aspas, maldades, são eu estou me protegendo de uma dor profunda, uma dor muito grande que me aflige, que me ameaça, que me amedronta, e a forma como eu me defendo, eu ataco. E algumas vezes são um ato de maldade. Mas é preciso ficar muito, muito, muito claro aqui essa definição que o Bruno colocou. Por quê? O certo e o errado, o bom e o ruim, ele depende do contexto onde está inserido. Depende da moral. O problema é que a moral ela está intimamente ligada ao contexto. Eu falo isso no workshop A Força do Seu Lugar, eu mostro isso muito claramente. É, nós aqui, brasileiros ou casados por aqui, nós temos direito a ter um marido. Essa é a nossa moral, esse é o certo, é o correto para nós, certo? Uma mulher pode ter um homem. Uma mulher não pode ter três, quatro. Tem umas que até tem, né? Como homem, tem uns também que até tem. Mas o correto é uma mulher, um marido, um homem, uma esposa, certo? Isso é o correto. Lá nas tribos árabes, lá do outro lado do mundo, uma mulher pode ter três, quatro maridos. Um marido pode ter 10 mulheres. E agora? Quem está correto? Qual que é o certo? Nós ou eles? Sabe do que depende isso? Do contexto. Essa moral depende do contexto. Nós temos um marido, por quê? Porque nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos fazer dinheiro, nós podemos criar nossos próprios filhos, podemos ir e vir. Se acontecer alguma coisa com o nosso marido, nós temos como criar nossos filhos e seguir com a nossa vida. As mulheres de lá não podem estudar, não podem trabalhar, não podem fazer nada. Elas saem do jugo do pai delas, elas saem debaixo do autoritarismo do pai para cair no autoritarismo do marido. Não sabe sequer mexer com dinheiro. Se morre um marido, e elas têm uma penca de filhos, elas têm geralmente 8, 10, 12, 15 filhos, se morre um marido e ela não pode voltar para a casa do pai, porque depois que ela não é mais pura, que ela já pertenceu a um homem, ela não volta para a casa do pai. Se ela perdeu o marido, não pode voltar para a casa do pai, tem 6 filhos para criar, não sabe mexer com dinheiro, não sabe trabalhar, nunca estudou, nunca fez nada, ela pode ter um marido só? Não. Ela precisa de ter mais um que vai sustentá-la. Quem está certo, quem está errado? Lá, eles estão certos para eles. O contexto deles é esse. O nosso contexto é outra. Para nós, elas estão erradas. Para elas, nós estamos erradas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro, atos que nós julgamos maldosos ou de vingança, tem muito a ver com a dor que a pessoa que está impondo aquilo para nós sente. É uma defesa dela. E a outra coisa com os nossos julgamentos. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é maldade, o que é bondade. Porque isso está diretamente ligado à moral. E a moral está atrelada ao contexto. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E se você quiser saber mais sobre isso, vem para o workshop A Força do Seu Lugar, que eu trabalho isso muito profundamente lá. E, Bom, e me permita fazer um complemento, especialmente em questões, por exemplo, que são difíceis inseridas numa mesma sociedade. A Carla deu exemplo em sociedades distintas. Agora, eu dou um exemplo de conversas difíceis que versam sobre maldade ou não na mesma sociedade. Para aqueles que comem animais, isto é perfeito. ok. Para aqueles que não comem animais, isto pode ser uma maldade. Para alguns, realizar um aborto é uma maldade para aquela criança. Para outros, realizar um aborto, por exemplo, se uma mulher sofreu um abuso, um estupro, seria uma maldade seguir com essa gestação e não abortar. Então percebam que aqui nós não estamos fazendo juízo de valor do que é certo, do que é errado, porque, entende? É um conceito relativo. Então, há pessoas que julgam isso de uma maneira, há pessoas que julgam isso de uma outra maneira. Então, é muito importante que a gente compreenda que dentro de nós, seres humanos, nós temos esta ambiguidade, esta ambivalência e opiniões que são diferentes a respeito de temas que são controversos, que geram divisões na sociedade. Há um grupo que pensa isso, há um grupo que pensa aquilo. Então, eu trouxe exemplos de temas que são, né, são temas que são muitas vezes chocantes, mas que é muito importante a gente reconhecer que o conceito de maldade é relativo
E cada um desses grupos tem uma série de argumentos para dizer, não, isso que é maldade. Não, não, maldade é isso. Então, para que a gente compreenda de onde vem este conceito e esse movimento, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma. Perfeito. Minha amiga foi diagnosticada com leucemia. Como posso ajudá-la sem ter peninha dela? Ajudá-la, você poderia, no caso, se colocar à disposição, né, para o que ela precisar. Ponto. Sem intenção. Não ter pena dela, o que pode te ajudar, talvez, é olhar para a situação dela, por mais difícil que seja, e reconhecer que aquilo é o melhor que poderia acontecer para ela. É uma fala que eu sei que parece extremamente difícil e até, de certa forma, desconexa, mas para a gente não ter pena do outro, a gente precisa, de fato, aceitar que cada um passa pelo destino que tem que passar, né? Quando nas meditações, o Bruno fala com muita frequência, né? Mas quando a gente fala que o melhor aconteça, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque geralmente as pessoas falam isso, que o melhor aconteça, mas sempre assim, que o melhor aconteça. E na minha cabeça tá, o melhor para acontecer é eu casar esse ano, né? Ou seja, não tem nada de confiança nessa fala. Tem, na verdade, uma intenção, que o melhor é eu casar. Mas você não sabe se para você o melhor é casar. Então, se existe do seu lado realmente uma confiança de que, enfim, Deus, uma energia, o que você quiser, o que você acredita, uma força maior, tem um plano para cada um, e dentro desse plano cada um vai passar pelo que tem que passar, tem o seu próprio destino. Essa situação de uma doença como a leucemia, por exemplo, é o que ela precisa passar para a evolução dela, para o crescimento dela, e tá tudo certo, né? Mesmo sendo difícil, mesmo sendo doloroso e tudo mais. Então, você não ter pena, não olhar com pena dela, é você reconhecer que ela está passando pelo próprio destino, como ela tem que passar, né? E que isso talvez te ajude a olhar até com mais força para ela. E como você pode ajudar nessa situação? Apenas se colocando ao lado disponível, sem ter nenhuma intenção, sabe? Eu tô aqui pro que você precisar e a hora que você precisar. Eu ficaria dessa forma. Eu arrisco dizer que esse é um dos exercícios mais difíceis que a gente é convidado a fazer na vida. Né? Se a gente consegue fazer ou não, esse é um outro movimento. Mas é o movimento de olhar para outra pessoa e reconhecer que aquele ser humano tem um destino que é igualmente válido. Ponto. É um destino que é válido e é digno. Esse é o movimento. Nós, enquanto terapeutas, nós precisamos ou somos convidados a fazer esse exercício o tempo todo. Imagine que uma pessoa vem com uma história que é muito difícil e eu entro num lugar de tenho pena desse cliente. Se eu tenho pena desse cliente, se eu tenho dó desse cliente, eu não reconheço aquele cliente como alguém digno, como alguém capaz de dar conta da própria história. Isso é completamente diferente de não dizer que a pessoa tem a história difícil. Existem histórias que são histórias muito difíceis, muito difíceis. E essas histórias muito difíceis são histórias para pessoas que são muito dignas e muito capazes para darem conta de uma história como essa. Então eu sempre costumo olhar para alguém que tem um destino muito difícil como alguém muito digno, que não é digno de pena, pelo contrário, né? Essa pessoa é digna de admiração. Olhar para uma pessoa que tem uma história difícil com admiração é o grande antídoto para olhar com pena. É dizer, o seu destino é válido, a sua história é difícil e eu sei que você vai dar conta dela. E eu estou aqui para te ajudar. Não é poliana. Tá tudo bem, não tem nada acontecendo na sua história. Não, não, a sua história é difícil. É um desafio, é um movimento que é. E você dá conta da sua história. Quando nós, enquanto terapeutas, e quando nós, enquanto seres humanos, conseguimos nos colocar ao lado do outro deste lugar, isso enriquece. Que é você dar conta da sua história e eu tô aqui para você, para aquilo que você precisar, para dar o suporte. Mas você dá conta da sua história. Agora, se eu olho com um movimento de dó, de pena, é como se eu diminuísse a capacidade do outro, é como se eu dissesse:
Ó, vida, tá fazendo tudo errado, porque o destino dessa pessoa não era para ser assim não, viu? Era para ser outro destino, de outro jeito. Ó, coitadinho, não dá conta desse destino. Então, muita atenção a esses sentimentos de dó e pena, porque eles em nada têm a ver com compaixão. Tá sem som, mãe. Tá sem som. Ah, verdade. Vou- Desculpa, eu coisei porque a gente estava latindo. Às vezes a gente ouve uma frase assim: Meu Deus, por que que isso está acontecendo com ela? Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão especial como essa, uma pessoa bondosa, verdadeira. Como isso foi acontecer com ela? Na verdade, isso diz respeito a mim, não é a pessoa. Sabe por quê? Está acontecendo com ela exatamente porque ela tem essa evolução toda, ela tem essa grandeza toda na vida para suportar isso. Porque às vezes a gente olha para o outro e não vê o tamanho do outro. A gente olha para o outro e não vê a grandeza que o outro tem. Quantas histórias são tão duras, tão duras, tão duras que você acha eu não vou dar conta, eu não daria conta. Aí você coloca esta situação que é sua refletida no outro, como se o outro não desse conta. Então, o grande resumo disso aqui, que os meninos já falaram muitíssimo bem sobre isso, eu só vou dar um resumo. Olha para o outro e enxergue a grandeza do outro. É só isso. A dó, a pena, isso diz respeito a você, não diz respeito ao outro. Olha para o outro e enxerga a grandeza dele em passar por esse destino. A grandeza dele de enfrentar esse destino da forma que ele está enfrentando. Não importa o seu julgamento, se ele está enfrentando na vitimização, na raiva, não importa. Ele está enfrentando do jeito que é possível para ele. E esse jeito que é possível para ele, ele tem uma grandeza enorme. Porque na grande maioria das vezes, quando eu entro na pena, é como se eu falasse assim: eu não daria conta. Então agora eu também acho que o outro não vai dar conta. Então eu olho com pena, mas não, não. O outro tem uma grandeza enorme por estar passando por isso. Eu só reconheço isso. Só reconheço. E por isso eu honro essa pessoa. Tá bom? Acabou. Muito bom. Muito Acabou. bom encontrá-los. Nos vemos daqui a pouco na meditação. Até mais. Beijo, tchau. Até.